charme do violão mineiro. Idealização, produção e apresentação, Celso Faria. Supervisão, edição e pós-produção, Henrique Menezes. Salve, amigos do violão! Eu sou o Celso Faria, violonista, professor, produtor cultural e agora entrevistador. Essa é a nossa entrevista de número 31 do ciclo O Charme do Violão Mineiro. Esse projeto ocorre semanalmente, às terças-feiras, às 20 horas e 30 minutos, no meu canal do YouTube. E conta a cada encontro com uma personalidade de destaque ligada à cadeia produtiva do violão em nosso estado. Contamos com a presença de executantes, professores, compositores que utilizam o violão como suporte criativo, compositores que não executam o violão, luthiers, produtores, jornalistas, pesquisadores, técnicos de som, além de musicistas que possuem vasta experiência colaborativa com o violão, seja na vertente de música de câmara ou orquestral. Solicitamos aos nossos web espectadores que nos ajudem nessa tarefa, reagindo, comentando e, se possível, compartilhando a nossa publicação. Para você que nos assiste, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Lembrem-se, o sucesso de cada entrevista é o sucesso de todo o projeto. Gostaria aqui de lembrar, mais uma vez, as magníficas palavras do poeta mineiro Pierre Santos, momentos antes da entrada de um violonista no palco, onde ele tão bem traçou um paralelo entre a espera por um amor pelo coração e a espera por um acorde pelo violão. Abre aspas. Uma cadeira vazia não é como um vazio coração. Ela tem expectativa. Ele não. Uma viola oca não é como um transido coração. Ela espera pelo acorde. Ele não. Não é isso, meu amigo Alexandre Piló? Beleza, Celso, é isso aí. É um prazer enorme e uma honra muito grande estar aqui no seu programa. E eu quero dizer que concordo plenamente com o Pierre aí nesses versos, porque, de fato, uma cadeira vazia ainda é melhor do que um vazio coração, pois ela tem expectativa e ele não. Da mesma forma que uma viola outra ainda é melhor do que um transido coração. Ela espera pelo acorde e ele não. É isso mesmo, Alexandre. Muito bonitas essas palavras do Pierre, né? Ele foi assistir um É bem recital muito de atalhado, violão. né? Ele foi assistir um recital e ficou olhando a cadeira e aí veio a inspiração para ele fazer esse poema que virou um prefixo do nosso programa, né? É a introdução antes Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, Alexandre. Você captou Tudo a muito ver. bem. Tem tudo a ver. Ô, gente, o Alexandre Piló, ele é violonista, ele é professor de música, de violão, ele é compositor também, compositor no mundo inteiro aí a gente ouve música, tem gente tocando música do Alexandre, ele é uma pessoa muito importante. Ô, Alexandre, eu sempre faço, a primeira pergunta é assim, mineiro da onde, Alexandre? Mineiro do Rio de Janeiro, né? Então, o estado da Guanabara, onde eu nasci no dia 3 de julho de 1955. Mas sou filho de pais mineiros, né? Meus pais eram mineiros, casaram-se aqui e foram para o Rio de Janeiro. Somos 7 filhos ao todo, 7 filhos nascidos lá, todos nascidos lá, Rio de Janeiro. Sim. Então, portanto, eu sou carineiro, né? Mistura Carineiro. de carineiro com mineiro. Aham, entendi. Você sabe que eu não conhecia essa expressão carineiro. Carineiro. Como tem o Mineróquio também, né? Como tem O Mineróquio é o mineiro que passa a morar lá, né? Aham, E entendi. adquire os hábitos lá do carioca, né?
Sei. Aham. E ele fica sendo mineroca, né? É um Entendi. mineiro no Rio de Janeiro, né? Entendi, Alexandre. Muito bem. Ô, Alexandre, agora você está aqui na nossa entrevista para falar de uma pessoa muito especial para a cultura mineira, para o violão mineiro, que ninguém mais, ninguém menos que o Nelson Piló, o seu pai. Não é isso? Certo. É. Eu tenho assim, um conhecimento muito bom da carreira artística e profissional do meu pai, porque eu acompanhei esse tempo todo e eu aprendi a tocar violão com ele também aos 8 anos de idade, né? E Uhum. o papai era ídolo para mim. Onde ele estava, eu estava atrás dele. Então, eu estava sempre na companhia dele, sempre Aham. admirando, ouvindo as apresentações dele. Em casa, aos domingos, ficava cheio de gente, professores, alunos, né? Sim. Músicos em geral, e eu Aham. ficava no meio dele lá. Então, Entendi. eu acompanhei até o fim, E, toda a carreira profissional dele. E me tornei o herdeiro dele, né? Da obra dele. Sou eu que cuido da obra, do acervo dele atualmente, né? uhum. Então, dos filhos, eu fui o único que abraçou a carreira artística, a carreira musical, né? O violão, Uhum. a docência, né? Entendi. Ô, Alexandre, então, assim, ninguém mais que tenha mais conhecimento, que tenha maior vivência com o Nelson Piló do que você. Então, você está certo, é a pessoa certa para falar aqui no Charme do Violão Mineiro sobre é, é, esse grande personagem que foi o Nelson Piló. Ô Alexandre, então conta pra gente, o Nelson Piló nasceu aonde? A data? Fala pra gente desse momento aí. Ele nasceu foi em Belo Tudo Horizonte, é bem. isso? O meu pai chamava-se Nelson Hum, Vitório Manuel Piló certo. e era natural de Belo Horizonte. Ele nasceu na Serra, No bairro em da Serra. 3 de outubro de 1914. Né? Ele era Certo. filho de imigrantes italianos. Uhum. O pai dele chamava-se Saul Piló, era natural de Borgia, Certo. província de Catanzaro, na Calábria. E a Certo. mãe dele, Zaira Lanzoni, era natural de Formiano, município de Cesena, província de Forli. Os pais dele se Sim. casaram, conheceram no Brasil e se Aham. casaram em 1905 e Hum. tiveram 7 filhos: Sim. Homero, Iona, Adelina, Yolanda, João, Nelson e Anita. Olha, então ambos os pais, né, do Nelson, quer dizer, os seus Eram avós, imigrantes italianos. eles eram imigrantes italianos. Olha que interessante. Se conheceram já no Brasil, casaram, né? Casaram, tiveram 7 filhos. Bastante, hein, 7 Alexandre? filhos. Bastante. E eles casaram já em Belo Horizonte? Como é que foi isso? Em Belo Em Belo Foi em Horizonte. Belo Horizonte que está. Aham. E passaram a residir na Serra, né? O vovô Saul, o pai do Ah, papai, ele era arquiteto, poliglota, era aham. maçom, Sim. e eles tinham uma vida muito boa, sabe? Uma bela Entendi. casa lá na Rua do Ouro, 1214, na época, Rua do e Ouro. o papai Aham. nasceu lá, né? Entendi. Mas o ambiente familiar depois se reverteu, porque o vovô Saul morreu precocemente. Uhum. Vovó enviuvou aos 32 anos de idade Sim. e papai estava com uns 5 anos de idade quando ele ficou órfão, né? Uhum. Então, aí a vida deles, né, se complicou, porque a vovó, por exemplo, teve que sair do lar para trabalhar numa confecção de colchões, né, Uhum. costurar colchão para vender. Sim. O tio Homero, o Hum. irmão mais velho do papai, Hum. estava com 13 anos na época, ele teve que estagiar na barbearia de um tio dele, Hum. Caetano, para Sim. aprender o ofício e ajudar a família. Então, Uhum. esse princípio, essa parte da vida dele Hum. foi muito difícil. Né? Entendido, Mas Alexandre. eles tiveram uma vida boa no princípio, né? Porque o Entendido. vovô Saúl era muito
né? Ele era um homem de Muito bem, cultura, né? muito bem colocado, né? E para quem não sabe, a colônia italiana ela foi muito grande, muito importante nos primeiros anos da cidade de Belo Horizonte, né? É. Vários imigrantes italianos foram para Belo E eles vieram Horizonte para cá no princípio do século, né? no princípio do século e foram muito importantes para a cultura da cidade, né? Para a construção civil, né? Um É. pessoal que foi muito bacana. Ô, O Alexandre, agora Fernando, conta pra gente, assim, como que era o ambiente musical na casa do seu pai? É, é, conta pra gente, assim. bom, Hum, o tio Homero, o irmão mais velho do papai, ele chegou a estudar violino no conservatório. Até certo. o terceiro ano lá ele teve. Hum, Porque o meu tio ele era químico, ele tocava violino, tocava bandolim, ele era barbeiro. sim, Mais tarde, ele chegou a ser dono de um salão, foi cabeleireiro, de um salão de beleza. sei. Então, ele fazia de tudo um pouco. Ele era Entendi. inventor, Olha. fazia, Ah, fazia versos assim, soltos, né? Livres. Então, aham. de música lá era só o tio Homero, o irmão mais velho do papai, que, que, que tinha essa coisa da música, né? Mas o papai ele só foi despertar para a música Ah, aí quando ele tinha uns 13 anos de idade, mais ou menos, segundo o Romero mesmo contava para a gente, que hum, o papai ficava, era menino ainda, ficava hum, perto de um botequim lá perto da casa deles, vendo os violeiros lá, né? sei. Bebendo e tocando. Ele ficava fascinado com aquelas linhas de baixo que os Aham, violeiros faziam, né? E ficava pedindo para eles ensinarem, né? No sei. violão. E Hum, um belo dia, o tio Américo, chegando do trabalho, ficou espiando aquilo ali, ficou escondido, vendo o ah, papai lá no meio e notou que ah, estavam ensinando coisa errada para ele, ensinavam um acorde, dizia que era outro, ficavam entendi. rindo, achando graça, e não queriam ensinar coisa nenhuma, estava fazendo Entendi. graça comigo. A partir desse dia, Ah, ele chamou o papai no canto e falou assim: se você quiser estudar violão, ah, você vai ter que estudar seriamente pela sim, música, pela teoria da música. Eu sim. vou comprar, se você quiser, eu vou comprar um método de violão e um método de teoria, solfejo, e eu Sei. vou passar as lições com você, para você. Aí, quando você estiver no meio do método, eu Hum, vou comprar um violãozinho para você começar a tocar. E sei. foi assim que ele começou no violão. Foi esse irmão mais velho que Aham. deu as primeiras noções de teoria, solfejo, a teoria, Uhum. ele foi pelo método do Alex Garodet, que era um método de solfejo que vinha com noções de teoria, né? E Entendi. violão, ele foi pelo método do Carcasse, aquele método Op 59 do Carcasse, né? Ô Alexandre, então esse irmão do Nelson Piló foi muito importante nesse momento e para o desenvolvimento, porque é sabido que o Nelson Piló, além do ouvido excelente, né, excepcional, ele também lia a partitura muito bem, escrevia a partitura muito bem, e isso não era muito comum na Tinha época, boa né? leitura. Papai tinha muito boa leitura. São qualidades que foram semeadas aí pelo irmão mais velho, né? Pelo tio Entendi. Homero. Entendi. Ô, Alexandre, agora conta pra gente, assim, na juventude do Nelson, como é que era o ambiente do violão, onde ele tocava, recitais, serenatas. Faz um apanhado pra gente do momento da juventude do Nelson Piló, porque isso é muito importante para os nossos espectadores e para todos situarem o ambiente musical e violonístico em Belo Horizonte. Na época, né? Isso. Bom, o movimento violonístico, na época, era muito fraco, Sim. porque o violão, por exemplo, naquela época, ele não pertencia ao grupo de instrumentos oferecidos oficialmente Hum, é, na época que o papai iniciou a formação dele musical, o tio Homero, por exemplo, pôde estudar no conservatório musical. Já o papai não, sim. porque o violino era o instrumento oferecido lá, o violão não tinha. Uhum, Somente a cadeira de violão
na UFMG, por exemplo, só foi criada em 1976, tendo como professores titulares a Maria Raquel e o José Luceno. Sim. Então, foi bem mais tarde, né? E o que tinha na época eram aulas particulares, cursos esporádicos, que eram ministrados, em sua maioria, na capital, né? Sim. Agora, no entanto, todo esse progresso que o violão teve de lá até 76 não teria sido possível sem a participação dos mestres, né, que os precederam. Claro. Como diz o escritor Cristóvão Colombo dos Santos, no livro Em Louvor do Espírito, ele diz: os nossos mestres e os de fora, que a partir de 1933 por aqui passaram, alguns nos instantes fugazes de um concerto, outros que se radicaram na capital por algum tempo, formando em seu redor um pequeno grupo de discípulos, como Juan Rodrigues, Isaías Sávio e Levino da Conceição. Levino da Conceição lecionou no Instituto São Rafael de 1927 a 28. Olha. O Juan Rodrigues, de 1931 a 1944, em Juiz de Fora, pelas informações que eu tenho, e o Isaías Sávio, em BH, aqui, de 1940 a 1941. Inclusive, o Isaías Sávio, ele é o introdutor da primeira cadeira de violão no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo e no Brasil, né? Ele foi o pioneiro aí nessa área, né? É verdade. Desse mistério. Então, o Sávio é considerado o pioneiro disso, introduziu o violão. Então, isso possibilitou o violão, mais tarde, a introdução do violão nos cursos de bacharelado, de licenciatura e bacharelado, né? Os cursos de graduação. Né? É verdade. Mas nada disso seria possível sem esses mestres aí. Né? Esses pioneiros, inclusive, né? Esses pioneiros. Esses inclusive, pioneiros... o José Martins. Sim. E o José Martins, que era da Serra mesmo, foi muito amigo de papai, né? Certo. Ele foi que introduziu a escola moderna do violão aqui nas Minas Gerais, através dos métodos aí dos fascículos do Júlio Sagreiras, né? Argentino, se não me engano, né? Sagreiras. Exato. O uruguaio, né? Se não me engano, o uruguaio, né? Júlio Sagreiras. O Alexandre, é uma história muito bonita, né? O violão hoje ele tem uma história muito bonita, mas no início nem tudo foram flores, né? Você citou aí o Sávio, o Juan Rodrigues e vários outros, Levino Conceição, né? Foram os pioneiros. Agora, o seu pai gostava de serenata, não gostava? Eu acho que teve um personagem muito importante que o seu pai acompanhou. Quem que foi, Alexandre? O papai iniciou a sua carreira artística apresentando-se em eventos e lugares como horas de arte, teatros e escolas, emissoras de rádio, ele tocou na Rádio Mineira, na Rádio Guarani, orquestra de cinema, ele tocou no Cine Floresta, no Cine América, saraus de boemia, e serenatas e excursões pelo interior do estado. O escritor JFG, no livro Figuras e Coisas da Música Popular Brasileira, ele diz o seguinte: dessas noitadas boêmias, álacres, que aconteciam de preferência aos sábados e nas vésperas de feriados, participavam Nelson Piló, Juscelino Kubitschek, Pedro Aleixo, Alberto Deodato e vários companheiros. Então, o papai chegou a acompanhar o Juscelino nas serenatas, né? Olha, que interessante, Alexandre. Nessa época, então, a gente tem que frisar, o Juscelino não era ainda não era ainda o político conhecido, né? O governador, né? E talvez nem o prefeito de Belo Horizonte, né? Ele era médico ainda, né? O Juscelino era médico, né? Ele era médico. Olha, ele cuidou de muita gente da família do meu pai. É verdade? Ele era muito conhecido pela família. Olha, muito amigo da família. Muito amigo da família. Ô Alexandre, a gente está falando, tá ficando muito saborosa a entrevista, esse bate-papo, assim,
Mas eu desconfio que os nossos web espectadores já estão querendo assim, saber como que é a arte do Nelson Piló. Então, Sim, vamos ouvir um pouquinho. O seu pai gravou um disco que chama-se Nelson Piló, Seu Violão, Sua Arte, né? E nesse sim. disco nós pensamos uma valsa que chama-se Saudade de Aracaju. Vamos ouvir e depois você comenta um pouquinho sobre o disco e sobre a valsa, tá bom? Vamos lá. Beleza. Maravilha! Ouvimos de Nelson Piló a valsa Saudade de Aracaju, na interpretação do próprio compositor Nelson Piló, num disco Nelson Piló, Seu Violão, Sua Arte. Ô Alexandre, fala um pouquinho desse LP, que é Essa um LP valsa, ainda, né? Que o seu pai gravou. essa valsa foi dedicada ao general José Graciliano do Nascimento. Era Uhum, violonista lá de Aracaju, e eu uhum, ficava questionando, quando eu vi
eu vi o título da música, da valsa, eu ficava raciocinando, "O papai nunca teve em Aracaju. Como é que ele pode sentir saudade de Aracaju?" Ah, E é por causa da homenagem que ele fez ao amigo lá, né, de Aracaju. Toda valsa, né, nessa época tinha o nome de saudade, né? Saudade Matão, saudade Ouro Preto, saudade. Cada cidade a pessoa deixava uma saudade ali em forma de valsa, né? entendi. Então, agora o LP, esse Ah, vinil aí, foi o único disco gravado por meu pai. E foi gravado na década de 60, mas o próprio disco não apresenta datas. Eu calculo que seja no final da década de 60, sim. pelo seguinte: a nota mais antiga encontrada na imprensa carioca sobre a comercialização desse LP foi publicada no periódico O Jornal, de 29 de fevereiro de 1967. Certo. Então, o jornal ele diz assim: professor de violão, excelente orquestrador, Piló é também exímio executante do instrumento que leciona. Dedilha-o habilmente e pondo nos números que apresenta o sentimento próprio de um artista. É desse primoroso violonista o LP Nelson Piló, Seu Violão, Sua Arte, editado por Produções Especiais JPL Discos Limitada, onde se encontra nas 10 faixas de suas faces algumas composições de sua autoria e outras de Jean Pierre. Jean Pierre, para quem não sabe, é pseudônimo do maestro, compositor e arranjador José Pacheco Lins, que foi padrinho de minha irmã caçula, Marta Maria. Papai tinha uma amizade muito grande com ele, ele era orquestrador do Teatro Municipal. Sim. E papai convidou ele a ser padrinho da minha irmã caçula, né? Então, ele usou esse pseudônimo de Jean Pierre, mas é José Pacheco Lins. Todas essas faixas executadas com muito de técnica e de garbo interpretativo. Os amantes de audições de violão têm neste disco um expressivo recital em que Piló confirma os louvores já dados pela crítica. Então, essa nota é de 67. Então, a gente acredita que seja, porque o próprio LP não traz data nenhuma, né? Não traz a data. Isso era recorrente, né? A falta de informações, de datas, de músicos que participavam dos LPs. Era um descuido da época. Agora, assim, um comentário aqui nosso, né? Que valsa linda, uma música assim que captou muito bem o estilo seresteiro, né? Isso mostra as qualidades do Nelson Piló como compositor. Papai gostava muito de valsa. Ô, Alexandre, agora... É verdade. Agora, sim, você acha que você separa a carreira do seu pai em 3 momentos? O primeiro momento é justamente esse que a gente acabou de citar, né? Do nascimento até esse ambiente juvenil, quando ele aprende o violão, acompanha em seresta, faz as primeiras apresentações. E o segundo momento é quando ele se muda para o Rio de Janeiro. É isso, Alexandre? Mas antes, eu gostaria de fazer uma nota aqui. A década de 40 foi a mais importante na vida do meu pai, sabe? Porque olha as coisas que ocorreram nessa década. O nome do meu pai é conhecido e respeitado como concertista e professor de violão em toda Belo Horizonte, nessa década. Certo. Ele aprendeu a escrever para piano com uma senhora, pianista, professora, amiga dele, e ela deu acesso a ele ao instrumento e ensinou, passou para ele as coordenadas, né, de como escrevia para piano. Então, ele aprendeu a escrever para piano e compôs isso entre 41 e 43. Ele escreveu um álbum de 23 peças para piano, em diversos gêneros, né? Ali tem muita música interessante e engraçada. Esse álbum, toda a música ali tem data, tem dedicatória, coisa que ele não fazia, não costumava fazer. Então, nessa época, nessa década, ele trabalhou também
por pouco tempo, mas trabalhou na imprensa oficial com a função de fotogravador da imprensa oficial. Ele foi fotogravador. E, nessa época, ele conheceu e se tornou amigo de Levindo Forquim Lambert, que era diretor da Escola de Música da UFMG, na época, né? E o Levindo, esse amigo dele, ele franqueou ao papai o acesso às aulas de harmonia como ouvinte, né, no conservatório. O papai pôde, então, começar a entender a harmonia. E, nessa época, em 1945, o papai conheceu minha mãe, né, Maria José Conceição, que era uma jovem criada pelo casal Afonso e Florinda Lamounier de Andrade, e casou-se com ela em 45 e foi morar no Rio de Janeiro, foi para o Rio de Janeiro, tentar a vida lá, né? Porque o Rio de Janeiro era o centro cultural do país, e era a capital do país na época, né? E todo mundo falava com o papai: você quer fazer a sua vida, a sua carreira, tem que ser no Rio, vai lá para a Rádio Nacional, e lá é que está o centro musical, né? Se você quiser crescer na sua carreira e na sua profissão, tem que ser no Rio. Então, o pai se casou, ele arranjou um monte de padrinhos, ele teve muitos padrinhos. Cada um ajudou ele, né? Fez um pezinho de meia e ele foi. Maria Fumaça, na época, né? A viagem para lá era cerca de 14 horas de Maria Fumaça. E foi para o Rio de Janeiro. Lá ele ficou na casa da irmã dele, Anitta, né? Ela morava na estrada do Portel, né? E ela ajudou, inclusive a outra irmã, Yolanda, também morou lá uns tempos, né? A mãe dela tem que falar, o tio Homero foi para lá, ficou uma época lá no Rio. Então, eles ficaram lá na casa dessa irmã até se arranjarem emprego, colocação, né? Uma certa estabilidade. Mas o papai chegou lá em 45, mas ele só foi conseguir a oportunidade que estava preparada para ele só em 45, no início de 46, que ele conseguiu ser admitido na Rádio Nacional, né? Ele foi admitido na Rádio Nacional. Então, o Alexandre, a gente já tem o segundo exemplo musical aqui, que é de um grande amigo do seu pai. A gente vai colocar esse exemplo musical, que é do Dilermando Reis. E aí, depois eu queria que você comentasse essa música, porque o seu pai foi funcionário da Rádio Nacional, o Dilermando também foi, e um dos maiores sucessos do Dilermando é o choro, né? O Suspiro da Nega. Então, vamos ouvir a música do Piló, né? Que é o Suspiro da Nega, é um choro escrito pelo Nelson Piló. Ele gravou também na Ringue da Nega, né? Que gravou também esse outro choro. Mas nós vamos ouvir aqui o Suspiro da Nega, na interpretação do Dilermando Reis. Então, vamos lá, vamos ouvir esse grande mestre do violão brasileiro. Beleza.
Maravilha! Ouvimos o choro Suspiro da Nega, de Nelson Piló, aqui numa interpretação magistral do grande Dilermando Reis. Essa faixa está presente no LP Gotas de Lágrimas. Gente, eu chamo a atenção para a qualidade da composição do Nelson Piló. A valsa Saudade de Aracaju, ela é repleta de momentos de lirismo, lembrando o melhor da seresta, principalmente a seresta mineira, e esse choro tem uma rítmica, tem um encadeamento assim, muito próprio, muito no contexto do choro, do melhor do choro carioca. E aqui a interpretação do Dilermando valorizou sobremaneira essa composição. Ô Alexandre, uma pergunta aqui para o professor Alexandre Piló, para o filho do Nelson Piló. Teve gente que tocou esse choro melhor que o Dilermando? Eu tenho certeza que não. Eu já ouvi algumas pessoas tocar esse choro, mas nenhuma dessas execuções se compara à do Dilermando. O Dilermando ele tinha um dom, né, especial para interpretar esse tipo de música. Então, Agora, antes de falar sobre o Dilermando, Celso, eu gostaria de fazer um preâmbulozinho sobre a Rádio Nacional, pela importância que essa emissora teve no Brasil, né? E no mundo também. Né? Verdade. A Rádio Nacional ocupava os 3 últimos andares, 20, 21 e 22, do edifício à noite, na Praça Mauá, número 7, no centro do Rio de Janeiro. A emissora pertencia aos jornais Amanhã e À Noite, sediados no mesmo prédio. Ela teve o seu apogeu entre 1950 e 56, com 670 funcionários, dentre os quais 16 maestros titulares, 124 músicos instrumentistas e 96 cantores e cantoras. Os maestros arranjadores lá da rádio eram Alberto Lazzoli, Alexandre Cid, Eduardo Patané, Hércules Vareto, Francisco Duarte, que era o Chiquinho, Francisco Sérgio, Gustavo de Carvalho, que era o maestro Guaraná, Léo Perac, Bírio Panicali, Moacir Santos, Radamés Inátali, Romeu Fossati, Romeu Gipsman, Severino Filho e Zimber. A Nacional ela foi, nos anos 40 e 50, a principal emissora do país e verdadeiro símbolo da chamada era do rádio. Seus programas de auditório, esportivos, musicais, radionovelas e noticiários marcaram a história do rádio no Brasil e viraram modelo para todas as rádios do país. Foi líder de audiência praticamente desde a sua fundação, mantendo-se no topo até que o aparecimento da TV ditasse os novos rumos da comunicação. Foi fundamental para o desenvolvimento da música popular brasileira. Pode-se observar que esta música foi uma antes e outra depois da Nacional. Então, agora eu posso passar para o Dilermando. O Dilermando Reis, aconteceu o seguinte: no dia 1º de junho de 1956, o violonista Dilermando dos Santos Reis, natural de Guaratinguetá, São Paulo, foi contratado pela Rádio Nacional, onde teve um programa semanal de meia hora, Sua Majestade o Violão, apresentado por César Ladeira, que durou até 16 de janeiro de 1969. Meu pai foi apresentado a Dilermando por Renato Mursi. Grande parte das músicas de Dilermando Reis foi escrita por meu pai, que teve 2 de seus shows gravados por Dilermando, que é o Na Ginga da Nega, LP Meu Amigo Violão, de 1965, e no LP Dilermando Reis no Choro, 1978, e O Suspiro da Nega, no LP Gotas de Lágrimas, que nós acabamos de
de ouvir. Acabamos de ouvir. Então, meu pai teve uma amizade muito grande, ele tinha uma admiração muito grande também pelo Dilermando, Sim. e eu lembro que o Dilermando tinha um aluno chamado Molina Filho, tocava muito bem, gostava de música espanhola também, tá? E ele frequentava a nossa casa lá no Rio. E o papai fez o Suspiro da Negra e depois o Ginga da Negra, ele estava falando, quem sabe a gente levasse esse choro para o Dilermando gravar, é interessante, está dentro do gênero que ele gosta, né? Verdade. E pode ser muito interessante. E o Molina, eu lembro que eu acho que aquela introdução na Ginga da Negra foi ele que elaborou, ele fez de parceria. E o Dilermando, o que o Dilermando fez no choro, quando ele recebeu o choro? Ele colocou um psicato, ele aumentou a duração da peça. A peça tinha originalmente 2 páginas, ficou com 6 páginas, né? O Dilermando ele sempre modificava as músicas, ele colocava assim, mas assim, para melhor, né? Ele embelezava mais a música, colocava de cá, aqueles vibratos que ele dava, ele ampliava a música, melhorava a edição, às vezes até criava a introdução. Então, foi assim que a amizade, né? Entre o papai e o Dilermando Reis. E o Dilermando Reis. E assim teve esses 2 choros gravados pelo Dilermando. Entendi. E papai escreveu muita música para ele. Escreveu muita música. Isso é uma coisa. O Dilermando é porque ele não tinha muito costume de escrever música, né? É verdade. Então, papai já trabalhava lá mesmo. O Alexandre, agora foram grandes amigos. Grandes amigos. Vamos ouvir uma outra música, uma música assim, um pouquinho mais dissonante, que foi uma homenagem que o Radamés fez, o grande Radamés Inhata, ele fez ao Nelson Piló, que é o estudo número 4 de Radamés, que foi dedicado ao Nelson Piló, aqui numa gravação do Marcos Lerena.
Muito bem, ouvimos o estudo número 4 da série de 10 estudos para violão, compostos pelo maestro, grande pianista Radamés Inhatali. E esse estudo foi dedicado ao Nelson Piló, aqui numa interpretação de Marcos Lerena para o CD Premiere. Se não me engano, esse disco foi produzido pela Velas, uma gravadora do Ivan Lins. Não é isso, Alexandre? Correto. E aqui eu tenho um fato, Celso, interessante, que talvez revele algo da intenção inicial de Radamés. É o seguinte, que todos os músicos homenageados pelo Radamés, nesses 10 estudos, tiveram algum contato pessoal ou profissional com o compositor e eram representantes da cena musical carioca quando foram compostos os estudos, em 1967. Radamés dedicou o estudo 3 a Jodacil Damasceno e o estudo 4 a meu pai, Nelson Piló. O Jodacil explicou o seguinte: meu convívio com Radamés se deu, infelizmente, um pouco à distância. Poucas foram as oportunidades que tive de estar em sua companhia. Lembro-me de ter sido apresentado a ele nos corredores da Rádio Nacional por um amigo comum, o violonista Nelson Piló. Então, a gente deduz o seguinte, que no caso dos 10 estudos, a dedicatória é um reconhecimento ao trabalho do violonista e a concepção estilística da peça não pretende representá-lo tecnicamente. O estilo é do Radamés, né? Sim. Mas a homenagem visa a intuição que o músico deu, o violonista fez, né? Então, é o reconhecimento do Radamés, não é representando o estilo dele, característico. Entendido, Alexandre. Agora, assim, a gente está tratando do Nelson Piló, que é um músico, né, multifacetado, que fez de tudo, né? E tem um lado super importante, que é o lado de editor. Ele transcreveu muitas obras, ele editou muito num período que a imprensa musical brasileira era fértil, né? Alexandre, eu queria que você comentasse para a gente um pouco desse trabalho, né, do seu pai, principalmente as edições de música do Catulo da Paixão do Cearense, do Ernesto Nazaré, porque daqui a pouco a gente vai ouvir mais um áudio muito especial. Conta pra gente desse trabalho editorial do Piló. Certo. O pai ele procurou muito arranjo dele, transcrição, arranjo, pela editora Arthur Napoleão, Sim. pela editora EMB, que é a editora de música brasileira internacional, SA, pela Irmãos Vitalio, SA, em comércio, Sim. pela editora de música Lira Limitada e pelas casas musicais, editoras musicais brasileiras reunidas, a Sembra, chamada Sembra. Sim. Agora, as obras mais importantes do meu pai, que se destacam no meio de todas essas outras aí, são justamente essas duas, a do Nazaré, um álbum de 11 peças do Ernesto Nazaré, Sim. e esse álbum é de 1958. E 4 álbuns de músicas do Catulo da Paixão Cearense de 1961, que foi feito, esse do Catulo foi feito de Guimarães Martins, José Martins Moreira Guimarães, que era o cessionário das obras de Catulo. Sim. Então, as peças foram gravadas pelo Barbosa Lima, pela Maria Liverson Marques e muitos outros violonistas. Entendi. Então, essas são as obras mais importantes que têm destaque até no exterior, né? Verdade. Mas o papai deixou muito arranjo que não foi publicado, deixou muita música publicada dele mesmo. Só tem 7 músicas que foram editadas, né? Por exemplo, o papai editou Saudade Aracaju, O Suspiro da Negra, Na Ginga da Negra, Relembrando o Recife, A Valsa Inesquecível, O Bailado das Estrelas e Violeiro Nordestino. Só essas composições dele foram publicadas. Ele tem mais ou menos uns 30 composições assim excelentes que podem
né, de destaque mesmo, podem se destacar. Mas somente essas 7 foram publicadas. Somente essa série. É muita coisa, hein, Alexandre? É muita coisa. Então, assim, para a gente exemplificar esse trabalho de transcritor, esse trabalho pioneiro do Nelson Piló, nós vamos ouvir a grande Maria Lívia São Marcos, violonista brasileira que reside há muitos anos na Europa, executando uma valsa do Ernesto Nazaré. Né? Então, vamos ouvir a Maria Lívia Muito bom. Confidências numa transcrição de Nelson Piló.
Muito bem, ouvimos a valsa Confidências de Ernesto Nazaré em uma transcrição de Nelson Piló, executada pela violonista Maria Lívia São Marcos. Ô Alexandre, Pois não? gravação bonita da Maria Lívia. Exemplar, né? Exemplar. Exemplar. Você falou, Serve de modelo, né? Você falou a palavra certa. Agora, na sua classificação das fases artísticas do seu pai, do Nelson Piló, ele trabalha na rádio, na segunda, né, no segundo momento, e já no final da década de 60, se não me engano, ele volta a Belo Horizonte. É isso mesmo, Alexandre? Porque a rádio, o aparecimento da televisão, né? A televisão tomou conta, e os músicos estavam saindo da rádio e passando para a televisão. Sim. E o papai ficou quieto ali, né? E ele falava com a mamãe: eu estou querendo voltar para a minha terra, eu estou ficando velho, eu quero morrer na minha terra. Mas ele ainda ficou, ele foi dispensado da rádio em 67, mas ele ainda ficou mais 2 anos no Rio e veio para cá, para Belo Horizonte, em 69. Nós, da família, nós viemos em 67. E o papai, ele só tem que procurar algum lugar para lecionar, porque eu ainda não estou aposentado, né? Ele tinha 21 anos de Rádio Nacional, né? Então, ele conversou com o Luiz Strambi, né, que era muito amigo dele, e sobre a possibilidade dele lecionar na loja, sobre a loja lá da Musical. Né? Então, ele tinha um programa na época, eu lembro, na TV Itacolomi, quem estava apresentando esse programa era o cantor Ivon Cury. Papai se apresentou nesse programa, tocando a modinha de Sérgio Bittencourt, e aproveitou para falar das aulas lá na Musical. Sim. E, na época, Belo Horizonte, quando ele voltou para cá, Belo Horizonte já era uma metrópole, né? Já tinha, acho que 1 milhão ou mais de habitantes, acho que 1 milhão, mais ou menos. E dava já um leque bem maior para ele lecionar, atrair os alunos e despertar o gosto das pessoas para o violão, né? Então, foi isso que ele fez. Ele começou, ele ficou na Musical 14 anos lecionando, ele teve muitos alunos na Musical, e o número de alunos cresceu tanto que ele, mais tarde, ele passou a apresentar os alunos em recitais ali no Salão Nobre do Instituto de Educação. Ele fez 9 desses recitais para os alunos. Sim, né? Sim. Então, entre os alunos que o papai teve ali na Musical, por exemplo, teve o João da Costa Val, Américo Janete Filho, Antônio Garcia de Paiva, Gero Oliva, Raimundo dos Santos, Virgílio Lima, Silvio Carlos, né? Entre outros. Papai também foi o primeiro professor do violonista Darcy Vilaverde, mas isso foi lá no Rio. A mineira Maria Tereza Luiz também estudou com o papai aqui em Belo Horizonte, né? Mas na Musical. Né? Ali na Musical, a Musical ela foi fundada em setembro de 67, era na Rua Tupis 85, loja 12, e ali reunia muita gente relacionada com violão, com música em geral, né? Por exemplo, o afinador de pianos Rui Teixeira, o saudoso professor Patesco, autor do método de violão a jato, não sei se você conhece, eram presenças constantes ali na loja, né? Desde a sua fundação. Então, foi muito importante, porque o papai, em 82, o papai passou por cirurgia de próstata e também foi diagnosticado com diabetes, estava com princípio de diabetes. Então, em 82 também, o seu Strand morreu, faleceu. Né? Então, os filhos que trabalhavam na loja, eles passaram para os escritórios todos para sobre a loja, e as aulas de violão ficaram inviáveis. Né? Então, o papai deu aula ali de 69 a 82. Dali,
ele mudou-se aqui para Sabará, bairro Nações Unidas, e ficou até a morte em 12 de outubro de 1986. Morreu aos 72 anos de idade, vítima de um aneurisma na aorta abdominal. Entendi. Ô, Alexandre, então, foi muito importante para ele. É verdade. Essas aulas em casas assim que vendiam instrumentos musicais, partituras, isso era muito comum, né? No Rio, a guitarra de prata, o bandolim de ouro. Era comum. A gente tem exemplos assim, chegou. O Dilermando, o Zé Augusto de Freitas, vários e vários violonistas davam aula nessas casas que vendiam instrumentos, partituras, acessórios musicais. Ô, Alexandre, agora a gente tem aqui uma gravação muito especial, né, do seu pai tocando a Serenata de Schubert. O número de catálogo é D921, originalmente é uma canção, mas que de tão bonita e tão especial ganhou vários arranjos. E aqui um arranjo para violino e violão. Ao violino Homero Gelmini, ao violão Nelson Piló. Vamos ouvir, daqui a pouco a gente comenta um pouquinho sobre essa gravação. Vamos lá.
Muito bem. Ouvimos a Serenata de Franz Schubert, número de catálogo D921, originalmente uma canção. Aqui ouvimos em violino, por Homero Gelmini, e violão, Nelson Piló. O Alexandre, essa gravação é muito especial e o disco é muito especial, porque O raramente... Giannini também é um grande violinista, né? Meu pai conheceu no serviço extraordinário da Rádio Nacional, e o disco chama-se Quando Apenas Resta Saudade. Ele contém 12 faixas de compositores, todos com arranjo do meu pai. E teve a participação também, numa das faixas, do violonista Zé Menezes, que tocava lá na orquestra do Radamés. Olha, é muito especial. Esse disco é muito especial, Alexandre, porque raramente eram gravados o violão acompanhando, né? O violino, o canto. Nós temos, sim, alguns exemplos, mas são raros. Esse é um dos primeiros, né? Então, dada a E importância... parece que é a única gravação em que o papai aparece como acompanhador. O tempo todo o violão dele ali, mas é acompanhamento, né? Exatamente. Quem sola aí, no caso, é o violino, e parece que é a única gravação. Isso. Ô Alexandre, você foi aluno da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, você fez o curso de música Não, lá. o Eng, né? Sim. Isso. Você fez o curso não de bacharelado, né? Você fez A licenciatura em música, né? né? E você escreveu isso, e você escreveu sobre o seu pai, né? Um trabalho sobre a trajetória do A seu minha pai. monografia leva o mesmo título do único LP que meu pai gravou, Nelson Piló, Seu Violão, Sua Arte, justamente para perpetuar o título desse único LP gravado por ele, né? Entendi. Então, foi uma homenagem que eu fiz a ele, e eu quis fazer sobre ele. Porque não tinha nada, né, sobre ele. Pouca coisa. Tinha, mas pouca coisa. Exatamente. E o Fábio Neri está fazendo um trabalho também de resgate da obra do seu pai, não é isso? Sim, no dia 14 de junho de 2018, o professor Neri Souza defendeu na Escola de Música da UFMG a dissertação de mestrado intitulada Nelson Piló e seus estudos para violão solo, aspectos biográficos do compositor e dados sobre 157 estudos resgatados. Eu dei uma mão para ele, né? Eu ajudei, copiando, passando a linha para o músico, revisando manuscritos e orientando, porque o papai ele tinha umas coisas, umas manias, por exemplo, 2, 3 músicas com a mesma numeração. Estudo número 9, por exemplo, tem 3 estudos número 9. Então, são coisas assim, talvez por distração, né? E eu orientei o Fábio nessas coisas. Por exemplo, em alguma música lá faltou uma escala que o papai fazia, mas ele nessa partitura lá não tinha. Então, essas coisas assim. Dei a força para ele, e ele agora tem o doutorado na mesma matéria, falando, né? Ele vai publicar pela UENG vários álbuns com esses 157 estudos, e o Fábio já levantou um total para as obras do meu pai de 389 obras, entre composições, estudos, arranjos e transcrições. Mas tem muito mais, que o papai não ligava muito para isso. Ele fazia estudos de ouvido dos alunos, chegar para o aluno: o que você está precisando? Eu estou com dificuldade em escala, fazer escala. Aí ele criava um estudo de escala na hora, no caderno. O aluno ia para casa e ele não copiava aquele estudo para preservar o estudo para outros alunos, né? Então, o que você está precisando hoje? Eu estou precisando de arpejo. Aí fazia um estudo de arpejo. E assim, as músicas que ele fazia, ele não colocava a data, não colocava o local, a cidade. Então, o papai não ligava muito. Ele tinha tanta facilidade com a música que ele não ligava. Então, tem muito mais música do que isso. Papai tem muita música por aí. E isso sem contar com as orquestrações que ele faz nacional. Então, está dando um total de 389 obras.
muita coisa. Ô, o Alexandre, legado dele. Né? é muita coisa. Ô, Alexandre, agora aquela pergunta nossa que é um carro-chefe, né? Para você, Alexandre Piló, violonista, compositor, professor, filho do Nelson Piló. Pois Para não. você, qual que é o charme do violão? Ó, o charme do violão, eu andei pesquisando sobre isso. A, 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 a menção mais antiga que eu achei sobre o charme do violão, inclusive usando essa palavra charme mesmo, foi no grande tratado de instrumentação e orquestração modernos do compositor e regente francês Heitor Berlioz. Isso em 1844. Referindo-se a essa característica do violão, diz o Berlioz, abre aspas, ele diz: o seu charme torna-se incrivelmente real quando está em mãos de verdadeiros virtuosos. Seu caráter melancólico e sonhador poderia, entretanto, ser evidenciado mais constantemente. Seu charme é real e não é impossível escrever para ele de maneira que isso aflore. Então, na visão do Berlioz, na opinião dele, o charme do violão é esse caráter melancólico e sonhador, né? Agora, segundo o Turíbio Santos, na sua biografia Caminhos, Encruzilhadas e Mistérios, o Turíbio define o charme do violão da seguinte maneira, abre aspas, um instrumento doce, popular, amigo, confidencial, romântico. O encanto de criar sons em contato direto das duas mãos com as cordas, tendo o instrumento colado ao corpo, é terapêutico e hipnótico. E você mesmo, Celso, na apresentação do seu CD Recital Mineiro, você fez uma frase lá que, para mim, também resume esse charme do violão que você diz. É como se estivesse dizendo assim, o charme do violão ele se resume nessa plasticidade, essa sua plasticidade em absorver e reinventar diversificadas tendências estilísticas e a musicalidade secular de um povo. Então, eu acho que isso aqui resume também o charme do violão. Porque o violão, segundo Andrade Muricy, é um elemento capital de ambientação na música brasileira. Isso quer dizer o seguinte, que o violão sempre esteve junto de todas as iniciativas que enriqueceram a música brasileira, desde o velho e pioneiro lundu imperial até a sofisticada bossa nova de tempos mais recentes. Então, o violão está sempre aí, esse é o charme dele também, né? Ele se presta a todo tipo de manifestação musical, e até hoje, né? Música contemporânea, música dodecafônica, essa música serial, música barroca, música clássica, música popular, até funk e rock eu já vi tocado no violão. Então, é isso. O charme do violão, e aquilo que o Turíbio falou, você está sempre com o violão em contato com o seu peito, né? Com o coração. Né? É verdade. Legal, muito bom. Ô, Alexandre, eu queria te agradecer muito e as suas considerações finais, por favor. Ó, Celso, eu é que tenho que agradecer pela oportunidade que você me deu aqui de resgatar um pouco da memória e desse legado musical, né, do meu pai. E eu aproveito para fazer um apelo aí aos violonistas e aos simpatizantes, né, do violão, que valorizem o seu programa, porque é um programa mineiro, para os mineiros, e que busca garimpar essas gemas preciosas aí, né? Nós temos muita gente aqui, muito artista aqui, muito violonista e criadores aí, compositores, como você já mostrou nos programas passados, né? Então, isso é cultura, é a cultura da gente mineira aqui. A gente tem que ser valorizado. Então, eu faço um apelo e valorizem. Dificilmente vai acontecer um outro programa como esse. Dificilmente. Porque a cultura no Brasil já virou artigo de luxo, né? Então, tem que aproveitar, está tendo cultura, vamos. Tem muita gente que desconhecida aqui, muito valor aqui, mineiro, né? Que está aí desconhecido. Muitos até são conhecidos mais lá fora do que aqui. Então, gente, programa do Celso, o charme do violão mineiro. Obrigado, Alexandre.
Agora as nossas considerações finais. Pedimos mais uma vez aos nossos web espectadores que nos ajudem nessa tarefa, reagindo, comentando e, se possível, compartilhando a nossa publicação. Para você que está nos assistindo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Lembrem-se sempre, o sucesso de cada um é o sucesso de todo o projeto. Nossos agradecimentos aos nossos web espectadores, ao violonista, professor e compositor Alexandre Piló, ao jornal Folha da Manhã pelo apoio ao projeto, ao violonista Henrique Menezes pelo suporte digital, ao designer gráfico Alan Alves pela criação da arte do projeto. Um grande abraço e até o próximo encontro.